Oi, gente! Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar uma história sensacional sobre a produção de um filme que ninguém queria fazer. Acredite, De Volta para o Futuro. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria agradecer demais aos quase 700 assinantes do meu site, andrebarcinski.com.br, meu site de jornalismo cultural, é onde eu concentro todo o meu trabalho de jornalismo cultural hoje em dia. Galera, conheça o site, acho que vocês vão gostar demais. Por R$ 20 por mês você tem direito a 3 textos inéditos por semana, debates, cursos, workshops, o acervo completo do site, tem muita coisa legal. Galera, estou muito contente porque hoje inicio uma parceria com uma plataforma de streaming muito legal chamada Filmica. A Filmica é uma plataforma brasileira dedicada a filmes de arte, a filmes diferentes, a filmes de autor, cinema clássico. Tem muita coisa legal na Filmica. Dê uma procurada lá, tem inclusive uma seção minha lá que eu indico filmes do catálogo da plataforma. A gente está fazendo uma promoção no valor do passe anual da Filmica. Você escaneando esse QR Code ou entrando no link na descrição desse vídeo, você vai cair na seção de passe anual da Filmica, que custa R$ 150. Você vai adicionar o cupom Barcinski e vai ganhar 20% de desconto, ou seja, o ano inteiro de acesso à Filmica vai sair por R$ 120. Você vai ter acesso a muito filme legal e também estará dando uma força aqui para o canal. Então espero que vocês curtam essa promoção. Então por R$ 10 por mês você tem acesso ao catálogo completo da Filmica. Vale muito a pena. Bom, e hoje, falando de cinema, né, já que a gente está falando da Filmica, eu vou contar uma história muito interessante sobre um dos filmes mais cultuados aí dos últimos 40 anos. Aliás, um filme que está fazendo 40 anos, que é De Volta para o Futuro, do Robert Zemeckis, né? Todo mundo hoje conhece De Volta para o Futuro, teve um monte de sequências, o Michael J. Fox ficou super famoso por causa desse filme e tal, mas as pessoas não sabem, esquecem ou não sabem, né? Como foi difícil para o Robert Zemeckis fazer esse filme. Era um filme que ninguém queria fazer. Quase mais de 20 estúdios e produtoras e tal recusaram o projeto de Volta para o Futuro antes dele ser feito pela Amblin, né, a produtora ligada, a produtora do Steven Spielberg. Né. E eu vou contar a história da gênese desse filme. A gênese a história, né, do De Volta para o Futuro começa bem antes dos anos 80. Né. Havia um roteirista chamado Bob Gale, que era amigo, inclusive, do Robert Zemeckis, depois eles foram parceiros e tal. E numa visita à família dele, né, o Bob Gale estava visitando os pais e tal, ele achou um livro de fotos dos pais deles quando eles eram estudantes, né, estavam na high school, lá no ginasial e tal. E ele viu uma foto do pai dele, o Bob Gale viu essa foto e começou a pensar, pô, que interessante seria se eu voltasse no tempo, será que eu seria amigo do meu pai? Essa foi a gênese, né? Todo o estalo que deu na cabeça do Bob Gale. E ele escreveu um tratamento, né? Escreveu uma sinopse sobre uma história assim de volta no tempo, um cara que usava uma máquina do tempo para voltar no tempo e encontrar os pais, né? E ele depois virou parceiro do Robert Zemeckis, né? O diretor, e eles começaram a levar esse projeto para várias produtoras. Né? A gente está falando aí do iniciozinho dos anos 80. Agora vamos voltar um pouco no tempo para pensar que comédias no início dos anos 80 estavam fazendo sucesso em Hollywood. Né? Eram comédias como O Clube dos Cafajestes, o Porky's, né? Um pouco mais tarde, um pouquinho depois de 84, um Tira da Pesada. Eram filmes assim, eram comédias, mas elas não eram comédias, digamos, ingênuas, comédias inocentes. Eram comédias sempre assim com uma pegada um pouco erótica, né? No caso de Porky's, ou no caso de Clube dos Cafajestes, eram mais comédias adultas, digamos assim. Né? E o filme deles, o filme que eles queriam fazer, era um filme meio sonhador, era um filme mais ingênuo, era um filme que falava de uma outra época dos anos 50, foi visto na época como um filme careta, como um projeto que ninguém queria fazer. Então realmente demorou demais para o Zemeckis e para o Gale, para o Bob Gale, conseguirem alguém interessado nisso. Para piorar, o Zemeckis tinha feito 2 filmes, ali, o I Wanna Hold Your Hand em 78 e o Carros Usados Used Cars em 80,
que não foram nada bem recebidos, não foram um grande sucesso de bilheteria. Então, assim, digamos que o cacife do Robert Zemeckis não estava muito alto na época, e a tendência era que o De Volta para o Futuro ficasse engavetado para sempre. Só que aí aconteceu uma coisa muito curiosa na vida do Robert Zemeckis, né? Havia uma garçonete, ela chamava Diane Thomas, né? Ela era garçonete mesmo, e nas horas vagas ela escreveu um roteiro, e ela conseguiu vender esse roteiro, né? E esse roteiro era meio uma imitação do Indiana Jones, apesar dela ter escrito antes do filme do Indiana Jones, mas era meio naquela pegada de aventura, na selva, com um cara bonitão, com uma mulher linda também. E esse filme era tudo por uma esmeralda, né? Com Michael Douglas e a Kathleen Turner e tal. E esse filme ficou também num limbo um bom tempo, mas o Zemeckis foi chamado para fazer esse filme e ele acabou dirigindo Tudo por uma Esmeralda. A Diane Thomas, coitada, tem uma história triste até, depois ela morreu logo depois do lançamento do filme, foi o único filme que ela escreveu, né? Mas o fato é que o Zemeckis dirigiu Tudo por uma Esmeralda e o filme foi um sucesso absurdo, assim, tipo, foi completamente inesperado. Tudo por uma Esmeralda fez um grande sucesso de bilheteria e digamos, o cacife comercial do Robert Zemeckis subiu a beça em Hollywood e os projetos dele que estavam engavetados, estavam parados, começaram a atrair a atenção de produtoras. E aí, claro, um cara com um tino comercial gigantesco, maior de todos, né? Estou falando de Steven Spielberg, leu o projeto, ele gostava muito do Zemeckis, eles eram muito amigos, e ele falou, vou produzir seu filme. E aí começou a produção de Volta para o Futuro. O De Volta para o Futuro também tem um caso que é mais conhecido, mas que é muito, muito curioso, que é o da escalação do ator principal, né, o Marty McFly. Hoje todo mundo sabe que o Michael J. Fox ficou famoso por causa desse papel, mas ele não foi o ator escolhido para o papel em primeiro lugar. Quem foi escolhido para o papel foi o Eric Stoltz, né? O Eric Stoltz, ele era um grande ator, é um grande ator, né? Um cara muito talentoso. Tinha feito um filme do Peter Bogdanovich com a Cher, chamado Marcas do Destino, que ele fazia um menino com um problema de desfigurado facialmente, tá? Um drama muito pesado assim do Bogdanovich. Mas ele era um ótimo ator na época e ele foi escolhido para fazer o De Volta para o Futuro, apesar de que o Zemeckis queria desde o início o Michael J. Fox. Michael J. Fox não era conhecido por papéis no cinema, ele era conhecido pela série de TV Family Ties, ele era um cara muito menos famoso e com menos, digamos, potencial e menos cacife do que o Eric Stoltz na época. O Zemeckis começou a filmar o De Volta para o Futuro com o Eric Stoltz no papel do Marty McFly, né? E eles filmaram isso por cerca de um pouco mais de um mês, então tem muita filmagem deles. Eu vou postar aqui no link da descrição um vídeo, um link do YouTube que tem cenas do Marty McFly interpretados pelo Eric Stoltz, né? Mas chegou uma época, sei lá, depois de 5, 7 semanas de filmagem, que o Zemeckis achou que alguma coisa estava errada ali e ele tomou uma decisão super difícil. Ele despediu o Eric Stoltz e ele contratou o Michael J. Fox para o papel dele. E eles tiveram que refilmar todas as cenas que eles já tinham filmados com o Eric Stoltz. Custou uma grana na época, em torno de 4 milhões de dólares, que era 20% do valor do filme, mas deu no que deu, né? O De Volta para o Futuro foi um sucesso absurdo, né? Um dos filmes mais rentáveis do ano, que olha, foi o mais rentável do ano, galera. Bateu Rambo 2, Rocky 4, A Cor Púrpura e Entre Dois Amores, e no mundo inteiro fez muita, muita grana, né? E inclusive, numa curiosidade aí, o Robert Zemeckis tinha sido rejeitado para dirigir Cocoon, né? O Cocoon, aquele filme também dessa mesma época e tal, que fez grande sucesso, mas ele foi rejeitado porque os produtores do filme tinham visto Tudo por uma Esmeralda, não tinham gostado muito e decidiram não contratar o Robert Zemeckis para fazer Cocoon. Só que quando ele fez De Volta para o Futuro, De Volta para o Futuro arrecadou 4 ou 5 vezes mais que Cocoon, né? Então deve ter sido realmente uma vingança doce aí para o Robert Zemeckis, que depois faria filmes super conhecidos, né? Tô falando de Uma Cilada para Roger Rabbit, Forrest Gump, né? Acho que foi o maior sucesso da vida dele, fez Náufrago, um cara que depois explodiu aí no mundo inteiro. Mas é muito legal a gente perceber como
esses filmes que se tornaram grande sucesso, nem todos eles tiveram uma produção fácil, né? Pelo contrário, o Poderoso Chefão foi super difícil fazer, ninguém queria fazer e tal. E o De Volta para o Futuro, a mesma coisa. É um filme, um grande sucesso hoje, mas que há 40 anos atrás quase não foi produzido. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andreabarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Eu faço 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site. Você tem acesso a workshops, debates e conversas só para assinantes do site. E também tem acesso ilimitado ao acervo do site, com mais de 700 textos e 80 cursos, desde história do cinema, história do pós-punk, música brasileira dos anos 70, entrevistas com um monte de gente. Tem um material muito legal lá. Acho que vocês vão curtir. Conheça andreabarcinski.com.br.